Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa, a Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos hoje aqui para entrevistar a nossa querida irmã Lília Costa, trabalhadora da Sociedade Espírita Benjamin Poti. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Muito obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e podermos auxiliar de um jeito ou do outro aquelas pessoas que têm dúvidas a respeito sobre o tema que nós vamos desenvolver. A princípio, eu quero agradecer o acolhimento de todos neste momento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso tema realmente versará sobre a morte, né? Ou, para nós espíritas, o desencarne. E vamos começando já então com a primeira pergunta. O que acontece com o espírito quando o corpo físico morre, Lília? Quando o corpo físico morre, o espírito retorna ao plano espiritual, que a gente chama de pátria origem. É bem simples, não tem muito o que responder a respeito disso. O espírito retorna à pátria origem. Uhum. E quando o corpo morre, o espírito se vê saindo do corpo? Na verdade, tudo depende da consciência de cada um. Uhum. Porque toda mudança requer mudanças. Como nós estamos falando de desencarne, e todo desencarne também está ligado a luto, e esse tema é um tema muito delicado, porque envolve muitos sentimentos. E um dos sentimentos que a gente mais trabalha nesses casos é a saudade, é o sentimento também do apego, a falta daquela pessoa. Então, para nós sabermos melhor se o corpo se vê saindo, se o espírito se vê saindo do corpo, provavelmente ele não tem noção. Talvez ele saia e aí depois ele enxerga o corpo. Sim. Não necessariamente no processo de saída do corpo ele se enxergue. Perfeitamente. As orações e a negativa dos familiares podem prorrogar o momento do desencarne? Isso pode interferir, Lília? Pode atrapalhar. É como eu te falei assim, a gente ama e o amor está relacionado muito à questão do material muitas vezes. Sim. E aí fica aquela rede por cima do nosso ente querido, que está no processo, às vezes é doença, que já está a longo prazo e a pessoa não quer deixar o outro ir. Não é por maldade, é realmente por amor, né? Correto. Se conceitua como amor. Claro. Então, se nós pudéssemos ver, parece uma tela sobre o corpo daquele ente querido, dificultando o desencarne. Perfeito. Mas haverá um momento que realmente terá que acontecer isso. Exatamente. Existe aquele momento da melhora antes da morte, né, Lília? Que geralmente a espiritualidade, né, faz com que a pessoa, por alguns momentos, né, até recobre seus sentidos e tudo, e a família dá uma relaxada, né? Até vão para casa, descansar um pouco, tomar um banho, né? E muitas vezes são chamados no hospital porque o seu familiar desencarnou, né? Então é uma técnica, né, que a espiritualidade às vezes precisa fazer, né, para ajudar. É uma dinâmica que eles usam para que realmente seja auxiliado. E muitas vezes, às vezes ocorre, dependendo claro que cada caso é um caso. Correto. E às vezes o familiar ali, ele acaba adormecendo, se está no hospital e não tem como, às vezes está no hospital, num local onde que não é a cidade da pessoa, né? Sim. Ela não tem como ir para casa. Então, muitas vezes, o familiar, ele dorme
É como se fosse dada uma sedação ao familiar para facilitar. Entendendo, pessoal, que Deus é amor e justiça. Portanto, todos nós vamos ser amparados no nosso desencarne. Na verdade, nós somos amparados durante a nossa vida, no nosso dia a dia. No entanto, nós é que fizemos as conexões. Correto. E essas conexões poderão nos auxiliar ou atrapalhar na hora do desencarne. Perfeitamente. Existem equipes, né, Lília, que vêm fazer esse processo, né? Que auxiliam, né, o espírito a desencarnar, né? Isso. Existe uma equipe especializada. Vamos imaginar que nós vamos estar num hospital, né? Cada paciente receberá um tratamento adequado. Correto. Aquele paciente que for mais desapegado, aquele paciente que trabalhou ao longo da sua vida para manter ou ter a sua consciência mais tranquila possível, provavelmente esse paciente, na hora do seu desencarne, será um desencarne mais suave, com menos transtorno. Correto. No entanto, aquele que desenvolve a sua vida com apegos, com materialismo, entre outros sentimentos mais de vibração mais baixa, né? Tipo raiva, mágoa, entre outros, esse paciente provavelmente terá uma dificuldade a mais para o desencarne. Para desatar esses laços, né? Os laços. Que prendem, né? O corpo. E eu achei interessante que teve se não me engano foi no Obreiros, que fala no momento do desencarno do Dimas, e é um processo, né? Sim. Eles dão um passe no paciente, inclusive a esposa ficava ao lado, dificultando o desenlace, e aí ele deu uma melhorada e disse para ela que ela poderia descansar. E ela realmente foi descansar. Sim. Naquele momento houve. E ele pediu na oração dele que a sua mãe tivesse para acolhê-lo. E realmente ele teve, porque é um trabalhador no bem, né? Isso. Então lá ela teve um amparo, deu o amparo necessário para ele. Perfeitamente. Inclusive a nossa próxima pergunta, Lília. Então vamos lá. Né? Os familiares, né, que já desencarnaram, neste momento eles vêm receber aquele familiar que está retornando ao plano espiritual? Sim, né? Como estava dizendo do Dimas, a mãe dele veio amparar, acolhê-lo, dar o suporte. Porque todo desencarne no primeiro, como a natureza não dá saltos, sim. Todo desencarne é um processo. Quando o nosso corpo adoece, existe uma inteligência física, uma inteligência mecânica. Quando está faltando ar, o que ele faz? O que o corpo faz? Ele preserva os órgãos nobres. Então, orelha, nariz, queixo, joelho, essas pernas, eles vão diminuir a oxigenação para manter coração, cérebro, os mais nobres. O desencarne é a mesma coisa, né? Sim. Eles concentram são 3 pontos no cérebro, né? Aqui assim no peito e aqui perto do umbigo, no estômago, na verdade. Sim. Então, da cintura para baixo, muitas vezes está gelado, que é os órgãos que não são os mais nobres. Perfeito. Por último, é na cabeça, no cérebro, né? Exato. E isso, muitas vezes o corpo já está no caixão, mas ainda há a ligação. O ente querido vem e nos dá o suporte. Perfeito. Que é o acolhimento no sentido emocional. Quando tu vê que alguém está ali, tu fica mais calma, principalmente esse alguém que tu ama, né? Que te dá o suporte necessário. Então te tranquiliza para ser recebido melhor no plano espiritual. Tá certo. Para onde vai o espírito após o desencarne? Ele vai para o plano espiritual. Sim. Né? Muitos, no nosso lar veio a questão do umbral. Sim. Né? Isso. E muitas pessoas ficaram horrorizadas por isso. No entanto, a gente vai para o plano espiritual. O umbral, eu coloco que o umbral é uma parte importante da casa do Pai. Sim. Vamos imaginar a nossa casa. Nós temos os nossos cômodos, quarto, cozinha, sala e banheiro, certo?
O banheiro tu utiliza para deixar ali os elementos mais pesados. Agora tu imagina a tua casa sem o banheiro. Vai trazer um transtorno. E como? Então, nós precisamos tirar aquela imagem antipática que o umbral é só coisa ruim. Na verdade, o umbral, em função do amor do Pai, nos propôs aquele local para nós, que também é um local de passagem, assim como o planeta é um local de passagem necessário. Alguns vão ficar muito tempo, outros tempo moderado e outros tempo muito rápido. Sim. Só o momento de realmente retirar o ranço de alguma coisa que ficou. Perfeito. Então o umbral é uma parte do plano espiritual importante também, e que também ali está espíritos de luz para dar o auxílio necessário para aqueles que precisam. Exatamente. É bem assim, né, Lília? A gente colhe, vamos dizer, no plano espiritual, o que a gente plantou no plano material, né? Se nós formos já, né, bons, tivermos atitudes boas, né, de bons sentimentos, bons pensamentos, nós vamos encontrar do outro lado pensamentos e sentimentos iguais, né? Ao contrário daquele que não fez coisas boas, né, que praticou mal, então realmente vai encontrar coisas ruins também do outro lado, né? Tu passa a vida toda nutrindo não só pensamentos ruins, mas atitudes ruins. Sim. Né? Atitudes que venham a denegrir teu perispírito. Correto. Porque às vezes a gente pensa em facada, em tiro, alguma coisa desse tipo, que destrói deixa marcas no corpo físico. Perfeito. É a mesma coisa no sentido de atitudes negativas. Você sabe que espírita não faz fofoca, faz comentários, analisa, avalia, e essas atitudes danificam o corpo perispiritual. Certo. Alimentação, escolhas equivocadas, drogas, entre outras. Isso danifica o nosso corpo físico. Perfeito. E também nós atraímos os afins. Aquele que gosta de fazer comentários vai atrair aqueles que também gostam, e assim sucessivamente. Logo, quando eu desencarnar, por mais que tenha ao meu lado espíritos de luz que queiram me dar o suporte, mas eu, com escolhas equivocadas, eu escolhi outros das sombras, é justamente esses que vou ter na minha espera, me aguardando. Perfeito. Porque eu passei a minha vida inteira em comunhão com eles, logo o meu desencarne estará quem? Perfeitamente. Eles para me esperar. Então, lógico que a gente diz assim, que os espíritos bons estão a nos aguardar. Porque provavelmente aqueles que estão nos ouvindo conhecem o seu ente querido que desencarnou. E provavelmente nesse momento está ficando um pouco ansioso, preocupado, pois o seu ente querido está num quadro bem delicado em função das suas escolhas. Perfeito. Mas aí vem o recado: mantenha-o em oração, envolvendo em oração, porque você vai auxiliá-lo muito. Cada um faz as suas escolhas. Tá certo. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais. Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Mas não saia daí, nós já voltamos em 1 minuto. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV,
Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, Palavra Espírita. Estamos conversando hoje com a nossa querida irmã Lília Costa, lá da Sociedade Espírita Benjamin Poti, e estamos falando sobre o tema morte. Agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Continuando então com o nosso tema, querida amiga, o espírito desencarnado pode querer ficar ao lado do corpo e ser enterrado junto com ele? Querer ficar é meio puxado. Por quê? É da lei. Se a pessoa viveu a sua vida inteira alimentando o seu materialismo, cultuando o seu corpo, achando, inclusive às vezes a pessoa pensa que não existe vida após a morte, essa postura cria-se um magnetismo. E esse magnetismo está envolvendo o seu corpo físico. Perfeito. Logo, quando o corpo entra em óbito, existe ainda esse magnetismo que o atrai. Quando ele vê um corpo já lá no caixão, provavelmente ele não queira ficar junto com o corpo. Na verdade, ele não quer que o corpo vá ser enterrado. No entanto, esse magnetismo fica ligado nele. Perfeito. E tem um detalhe que é interessante colocar, uma observação. Tem muitos espíritos que ficam ligados ao seu corpo, certo? E aí isso me faz lembrar do pai. Quando o pai explica para o filho, filho, não faça isso, que isso está errado. O filho, que é muito teimoso, eu não sei se vocês são teimosos, porque eu sou, estou transformando a teimosia em perseverança. Aí o filho vai lá e executa aquilo que não deve ser feito. Perfeito. Vou te dar um exemplo. Eu chego, tu me quer muito bem e tudo mais, eu chego e faço uma conta numa loja. E eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Eu chego para ti e disse assim, Moacir, eu tenho uma conta para pagar, tu paga para mim? E tu muito bondoso que é, tá bom, minha irmã Lília, eu vou pagar para ti. Aí tu paga essa minha conta. Perfeito. Aí eu te pergunto, tu acha que eu vou amadurecer tu pagando minha conta? Não. Não. Aí eu vou fazer uma nova conta. Chego lá para ti e diz assim, Moacir, aconteceu de novo, tu paga a conta para mim? O que tu me diz? Agora eu não vou pagar. Moacir, mas por que tu não vai pagar? Aí o que acontece? Ora, eu não vou pagar porque se tu entende que se tu continuar pagando a conta para mim, eu não vou crescer, não vou amadurecer. Isso. Assim ocorre dentro das leis. O Pai, que é amor e justiça, por nos amar tanto, nos deu a liberdade de escolha. Perfeito. E nos dando a liberdade de escolha, faz com que sejamos responsáveis por aquilo que escolhemos. Perfeito. Então, aquele espírito que nutre do materialismo, por ignorar uma vida após a morte, pela cultura dos seus familiares, enfim, seja lá o que for, perfeito, ele vai ficar muitas vezes ligado ao corpo, mas para a aprendizagem. Pode ser inclusive por orgulho. Então, quando ele perceber que está errado, ele vai pedir auxílio. O que não quer dizer que a espiritualidade de luz não esteja à disposição daquele espírito que está ligado ao corpo. Perfeitamente. O amparo sempre tem. Sim. Nós não estamos... jamais desampara seus filhos, Isso, né? nós não estamos jogados. Correto. Sabe? Nós estamos sempre amparados. Mas eu preciso acionar esse amparo. Perfeitamente. Muitas vezes a gente diz que Deus te abençoe. Deus está nos abençoando sempre. Claro. Mas a pergunta é, será que eu estou receptiva às bênçãos do Pai? Devemos pensar, né, Lília? Em que situação o espírito desencarnado fica ainda morando na casa em que viveu? Quando se dá isso? Aí a gente volta para o materialismo. Sim. A gente volta pelo apego. Muitas vezes o ente querido que desencarna,
ele fica tão preocupado como vai ficar a família que retorna para casa. E aí a gente vai ter que avaliar, porque cada caso é um caso. Perfeito. Às vezes os próprios familiares atraem eles para dentro de casa. Correto. Às vezes eles nem querem, na verdade. Mas é atraído em função da força do pensamento, do sentimento de apego. Certo. E aí eles são atraídos. Então são duas questões. Correto. Mas o apego é a base de tudo. Volta. Perfeitamente. E aí, fazer o quê? Dá tempo ao tempo, né, amiga? Vamos fazer oração. Isso. Vamos pedir para os nossos anjos guardiões encaminhar. Pede auxílio para Jesus. Corretamente. Para a equipe. Com Isso. certeza seremos amparados. Perfeito. Um outro questionamento: o espírito desencarnado assiste ao seu próprio funeral? Isso vai depender da consciência de cada um. Se a consciência estiver mais desperta, ele assistirá. Certo. Eu não estou dizendo o espírito de luz, eu estou dizendo o espírito comum que nem nós. Correto. Tá? Que muitas vezes Lembra que eu te falei que tem uma ligação no nosso chakra, um chakra que tem aqui? Correto. Muitas vezes é desligado durante o funeral, o velório. Certo. Aí ele muitas vezes já ocorreu de eu estar num velório de um amigo e uma amiga minha perguntou para aquele que estava sendo velado: o que você está fazendo? Ele estava em pé ao lado do caixão. E ele respondeu: eu estou só aguardando a oração. Ele não iria nem no cemitério. Certo. Naquele momento ele voltaria para o plano espiritual, entendendo que no plano espiritual existem hospitais, existem colônias para a gente ser atendido. Correto. Então a gente não sai daqui e vai para um lugar vago. A gente sai daqui e vai para um local adequado para o nosso tratamento. Perfeitamente. Há casos em que o espírito recém-desencarnado fica perdido, sem saber o que está acontecendo? Isso é muito comum do que se imagina. Isso. Muito comum. E tanto é verdade que a pessoa não se percebe, que provavelmente tu poderá me perguntar: tá aí para morrer, dói? Né? Sim. Não dói. Yes. Porque se doesse, esse espírito não ficaria vagando. Correto. Ele saberia que estava no processo, feito a gripe, né? Sim. A gente começa a ter sintomas: eu estou gripado. Isso. A morte não dói. Mas ocorre sim. Muitas vezes por ignorância. Não sabe, não, e às vezes retorna para o seu lar meio aturdido e conversa com os seus entes queridos, e os entes queridos não sentem a presença. Perfeito. E aí ele começa a ficar desesperado porque onde já se viu, não estão mais me valorizando, não estão me dando atenção. Minha família não me ama mais. Não me ama mais, entre outras coisas que também é dita. Correto. E aí alguém, às vezes, não é nem a família, às vezes é um ente querido que já desencarnou, que em função da sua vibração ser um pouco melhor, não se percebe, faz a oração, a espiritualidade maior chega até a esse que está perdido. Perfeito. E dá o atendimento necessário. Muito bem. Os espíritos que não ficam no cemitério comparecem para a visitação no dia de finados, por exemplo? Não que o dia de finados seja uma data importante para eles. É porque lá, naquele dia, muitos estão vibrando, estão chamando em nome eles, dele, né? Em nome dele. Então, correto, estão chamando por ele ali. Correto. Mas, até hoje eu nunca esqueci, numa mediúnica que eu estava participando, que um espírito desencarnado disse que, graças a essa data, ele era lembrado. Nem um dia mais. Nem um dia mais. Sim. Então, se percebe, e aí não tem nenhum toque de crítica. Sim. Porque a gente não está aqui para julgar ninguém, claro, nem para condenar, nem para absolver. Mas aí vem aquele detalhe em que muitas pessoas não sabem, talvez, que os seus entes queridos continuam vivos
e que continuam precisando da sua atenção, continuam precisando da sua oração, do seu carinho, do seu abraço. Não digo aquele abraço físico, mas aquele acolhimento de pensamentos mais amoráveis. Muito bem. Que dá o suporte. Então, Certo. 2 de novembro é uma data especial para nós aqui. Uhum. Mas os espíritos, na grande maioria, já estão em outra atividade. Perfeitamente. Lília, vamos falar um pouquinho sobre o que fazer com a saudade, o vazio, a tristeza que deixou aquele que retornou à pátria espiritual. Como podemos ajudar essas pessoas, né, quando nos procuram, principalmente na casa espírita, no atendimento fraterno, né, Lília? Isso é muito delicado, porque muitos espíritas, todos nós sofremos de saudades, todos nós temos tristeza. Então, não é para nós colocar isso tudo debaixo do tapete. Claro. É para nós entendermos que tristeza, saudade faz parte do nosso processo evolutivo. Então, é a minha postura perante a esta situação. Para essa situação, então, eu digo para todos que gostariam de trabalhar a saudade. Nós podemos qualificar a saudade. Muitas vezes a saudade, ela é pesada, ela é tóxica para quem sente e para quem é o saudoso, né? O lembrado. O lembrado. Perfeito. Então nós podemos qualificar a saudade. Quando meu pai desencarnou, eu não esqueço dessa cena, porque para mim foi muito importante. Eu estava colocando uma roupa no varal e a saudade simplesmente me atropelou. E as lágrimas vinham. E eu, sabedora disso, que dependendo da minha postura, da minha saudade, da minha tristeza, chegaria até ele. Então eu fiz uma oração que eu entendo que auxilia muito a todos nós. E eu disse: Senhor, que a minha saudade chegue até ti, Pai, como alegria, como esperança, como carinho, e a certeza de que eu farei tudo possível para fazer o meu melhor, para poder crescer, amadurecer. Naquele momento, eu senti uma tranquilidade, uma serenidade imensa. Então eu imagino que o meu pai, aonde quer que ele esteja, ele também sentiu. Com certeza. E aí, a gente está vinculando a saudade em pessoas que já desencarnaram. Correto. Mas nós também sentimos saudade com pessoas que estão encarnadas, que estão distante da gente. Perfeito. E a postura que eu tenho é a mesma e funciona. E com relação à tristeza, eu preciso não alimentar a tristeza. Eu vou sentir a tristeza, mas eu vou ocupar aquela tristeza com um outro sentimento melhor. Perfeito. De perceber que nós tivemos uma oportunidade de conviver com aquele espírito e que nós teremos outras oportunidades de conviver. Eu não preciso desencarnar para poder encontrá-lo. Eu posso, na hora de eu dormir, eu ir até esse ente querido e conversar. Eu posso, muitas vezes, no momento que eu sinto saudades, é um modo de registrar a presença desse ente querido perto de mim. Então, meus queridos irmãos, aqueles que sentem saudade dos seus entes queridos, aqueles que têm a tristeza, não alimente, porque provavelmente você vai entrar em depressão e vai adoecer. E adoecendo, tu não entregará uma mensagem mais consoladora para o teu ente querido. Então, saiba que eles vivem, eles vivem. Perfeitamente. Lília, só temos a agradecer a nossa querida irmã pelas essas belas explicações que nos trouxe, né? Agradeço. Agradecendo também aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe a todos.
Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.